Imagine acordar numa manhã fria do caralho e descobrir que depois de governar um dos maiores impérios do mundo por 24 anos, você agora está preso num porão fedorento com sua família inteira, guardado por bolcheviques bêbados que cospem no seu café e te chamam de camarada Romanov. Bem-vindo à vida de Nicolau II em 1918. O último czar da Rússia e o protagonista do pior exemplo de demissão coletiva da história. Mas ser czar deve ter sido foda pra caralho. Coroa de ouro, palácios, servos. Você pensa enquanto dá uma fungada pretensiosa no seu chá Earl Grey. Claro, porque na sua cabeça a vida de Nicolau era aquela merda glamurosa do filme da Disney, com bailes, candelabros de cristal e um Rasputin cantante de vilão de musical. A realidade, um pesadelo absoluto, onde até os seus bigodes majestosos não conseguiriam te salvar de um pelotão de fuzilamento na porra de um porão em Ekaterimburgo. Deixe-me contar a verdade nua e crua que nenhum livro de história de colégio teve colhões de mostrar. Ser Nicolau II em 1918 foi como ser o capitão do Titanic. Se o Titanic tivesse afundado durante 15 meses, enquanto a tripulação inteira se revezava para cagar na sua comida. E você, com sua ansiedade social e posts passivo-agressivos no Twitter, não duraria nem 3 dias na pele do último Romanov. Vamos voltar um pouco. A vida de Nicolau começou a ir pro caralho muito antes de 1918. Em 1917, esse idiota incompetente finalmente conseguiu a proeza de ser tão inepto governando que todo mundo resolveu se revoltar. Dos miseráveis camponeses aos aristocratas de nariz empinado, dos generais do exército aos intelectuais. Universidade, igreja, operários, donas de casa, todo mundo estava de saco cheio do Nicolauzinho. A Primeira Guerra Mundial estava sendo um festival de merda para a Rússia. Enquanto os alemães tinham metralhadoras e estratégia, os russos tinham, muita gente para morrer. A tática militar de Nicolau poderia ser resumida como: vamos mandar mais alguns milhões de camponeses morrer na frente de batalha. Alguma hora os alemães vão ficar cansados de matar eles, certo? O povo russo estava tão fudido de fome que começaram a achar que comer casca de árvore era uma refeição sólida. Enquanto isso, o que fazia nosso querido czar? Jogava tênis nos jardins imperiais e colecionava selos. Isso mesmo, selos. O império desmoronando e o filho da puta catalogando quadradinhos de papel. Como dizia a babushka da esquina, Nicolau tão ocupado com o hobby que esquecer de governar. A czarina Alexandra também não ajudava. Uma alemã neurótica no trono da Rússia durante uma guerra contra a Alemanha. O que poderia dar errado? Apenas tudo. A mulher acreditava que um monge sujo e decrépito chamado Rasputin, que cheirava a vodka barata e tinha fama de foder tudo que se mexia em São Petersburgo, era um santo enviado por Deus. Fazia tudo que o magrelo fedorento dizia, inclusive decisões políticas. Era tipo ter seu tio bêbado do churrasco definindo política externa. Então, 1917 chegou e com ele a Revolução. Primeiro em fevereiro, quando Nicolau perdeu o trono. Depois em outubro, quando os bolcheviques assumiram o poder. E nosso amigo Nicolau foi preso junto com toda a sua família, sua esposa Alexandra, suas 4 filhas, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, e o pequeno Alexei, um hemofílico de 13 anos. Hemofilia, aliás, era a versão realeza de DST, já que vinha direto do hábito aristocrático de casar primo com primo, até o DNA parecer uma versão twisted de macarrão. E aí chegamos a 1918, onde nosso roteiro começa de verdade. A família Romanov foi transferida para Ekaterimburgo, na Sibéria. Já sabe que a coisa tá feia quando te mandam pra porra da Sibéria. Eles foram alojados na Casa de Propósito Especial, que era o nome chique para o último lugar onde vocês vão respirar, seus aristocratas de merda. A rotina diária de Nicolau, em 1918, era basicamente uma versão russa bizarra de Big Brother.
confinado 24 horas por dia numa casa de 2 andares com guardas observando cada movimento. As janelas eram pintadas de branco para que não pudessem ver o exterior. Isso mesmo, o cara que já teve um império onde o sol nunca se punha, agora não podia nem olhar pela porra da janela. O dia começava com café da manhã, comida medíocre, cada vez mais escassa à medida que a guerra civil se intensificava. Os guardas frequentemente roubavam as provisões da família ou simplesmente esqueciam de alimentá-los por diversão. Está com fome, Romanov? Que pena, meus camaradas do front também estavam com fome, enquanto seus generais os mandavam para a morte sem rifles suficientes. Nicolau, tentando manter alguma dignidade, seguia uma rotina rigorosa. Acostumado à disciplina militar, acordava cedo, fazia exercícios no pequeno jardim, quando permitido, lia livros e serravam madeira para os aquecedores. Sim, o ex-imperador de todas as Rússias estava cortando lenha como um peão qualquer. De autocrata a lenhador em 1 ano. É o que eu chamo de rebaixamento de cargo fudido. As refeições eram horríveis. Às vezes os guardas cuspiam na comida na frente deles, só pela satisfação. Outras vezes urinavam no seu chá. Alguns guardas eram especialmente cruéis com Alexei, o garoto hemofílico, fazendo questão de empurrá-lo ou machucá-lo deliberadamente, sabendo que qualquer ferimento poderia ser fatal. Ops, desculpe, pequeno Czarevich, minha bota acidentalmente encontrou sua canela novamente. A higiene era outra questão delicada. A família, que já teve 16 palácios e centenas de serviçais, agora tinha que implorar para tomar banho, uma vez por semana, se tivesse sorte. O banheiro era um buraco nojento que raramente era limpo. Nicolau, que costumava tomar banhos perfumados diariamente, agora precisava conviver com seu próprio fedor imperial, que provavelmente era a única coisa que ainda tinha de real. O tormento psicológico era constante. Os guardas organizavam julgamentos simulados para a família. Hoje vamos executar você, Nicolaizinho. Psicológica, era só um exercício. Talvez amanhã seja de verdade, quem sabe? Eles desenhavam obscenidades nas paredes, contavam como estavam fodendo aristocratas em São Petersburgo e liam em voz alta relatos de execuções de outros membros da família Romanov. As 4 filhas de Nicolau, que haviam crescido em palácios, aprendendo francês, piano e etiqueta, agora estavam confinadas em quartos apertados, sendo verbalmente abusadas por guardas bêbados que frequentemente faziam insinuações sexuais. Ei, princesas, os tempos mudaram. Querem experimentar um proletário de verdade? As meninas dormiam vestidas, com seus pertences mais valiosos costurados nas roupas íntimas. Não por avareza, mas por medo muito real do que poderia acontecer caso fossem separadas dos pais. A saúde de todos deteriorava rapidamente. Alexandra, sempre frágil e hipocondríaca, ironicamente, quando finalmente tinha razões reais para se preocupar, mal conseguia sair da cama. Alexei sofria com crises de dor devido à hemofilia, sem acesso a cuidados adequados. As meninas tentavam se manter ocupadas com pequenas tarefas, costurando, lendo os poucos livros disponíveis, repetidas vezes. E Nicolau, o homem que já comandou milhões de soldados e decidiu o destino de 1/6 da superfície terrestre, agora precisava pedir permissão para ir mijar. Suas únicas possessões, algumas roupas, um diário, onde escrevia sobre o tempo, como o bom russo básico que sempre foi, e a constante expectativa da morte. Porque, vamos ser honestos, todo mundo sabia que aquela história não terminaria com "e eles viveram felizes para sempre". Enquanto isso, do lado de fora, a Rússia estava explodindo em uma guerra civil sangrenta entre os vermelhos, bolcheviques, e os brancos, anti-bolcheviques. E sabe quem os brancos queriam de volta no trono? Exatamente, nosso amigo Nicolau. O que significava que, para Lenin e seus camaradas, a família Romanov não era apenas um símbolo do passado, era um perigo muito real para a revolução. A tensão aumentava a cada dia.
Sempre que as forças brancas se aproximavam de Ekaterimburgo, o tratamento da família piorava. Era como um termômetro bizarro. Quanto mais perto os monarquistas chegavam, mais merda os Romanov recebiam. Literalmente, em alguns casos, quando os guardas decidiam não esvaziar os baldes de excrementos do banheiro. Em julho de 1918, a situação se tornou crítica. As forças brancas, incluindo uma legião tcheca, sim, a história russa é tão confusa que até os tchecos têm um papel nessa porra, estavam avançando rapidamente em direção a Ekaterimburgo. O comandante local, Yakov Yurovsky, recebeu ordens diretas de Moscou. Na noite de 16 de julho, Yurovsky informou à família que deveriam se mudar para o porão para uma fotografia, porque supostamente havia preocupação com bombardeios. A família se arrumou. Imagine, até nesse momento, essas pessoas estúpidas se preocupavam com a aparência para uma porra de uma foto que nunca existiria. No porão, Yurovsky leu rapidamente uma declaração. Em vista do fato de que seus parentes continuam seu ataque contra a Rússia soviética, o Comitê Executivo dos Urais decidiu executá-los. Nicolau mal teve tempo de dizer o quê antes que os tiros começassem. A execução foi um caos total. Os executores estavam bêbados. As balas ricocheteavam nas joias escondidas nas roupas das meninas. Sim, elas tinham costurado diamantes em seus espartilhos, o que acabou funcionando como coletes à prova de balas improvisados. A única vez na história que joias realmente salvaram vidas temporariamente. Foi necessário usar baionetas e coronhadas para finalizar o serviço. Quando terminaram, haviam executado não apenas os 7 Romanovs, mas também seu médico, cozinheiro, criada e até o cãozinho da família. Eficiência soviética. Por que matar só a família real, quando você pode exterminar até o cachorro? Os corpos foram levados para a floresta, despidos, desfigurados com ácido sulfúrico, queimados e enterrados em uma cova rasa. Os bolcheviques queriam garantir que nenhum mártir surgisse dali. E funcionou. Por décadas, rumores persistiram de que Anastácia ou Alexei haviam sobrevivido, alimentando impostores e filmes de Hollywood, mas análises de DNA nos anos 90 confirmaram. Toda a família foi massacrada naquele porão. Então, por que você não sobreviveria sendo Nicolau II em 1918? Porque absolutamente ninguém sobreviveu sendo Nicolau II em 1918, nem mesmo o próprio Nicolau. Mas vamos além do óbvio. Você, pessoa moderna acostumada com Uber Eats e cancelamento de planos por mensagem de texto, aguentaria ser humilhado diariamente por pessoas que te odeiam profundamente? Ver sua esposa e filhos sendo ameaçados sem poder fazer nada? Passar de autoridade absoluta a prisioneiro impotente da noite para o dia? Comer comida com cuspe sem poder reclamar com o gerente? Dormir todas as noites sabendo que provavelmente vai ser assassinado, só não sabe quando? Não, você não aguentaria. Você tem um colapso nervoso quando o Wi-Fi cai por 15 minutos. Você faz textão no Instagram quando te servem o café morno. Você não ia durar nem um dia na casa de propósito especial. Nicolau, com todos seus imensos defeitos como governante, e eram muitos, pelo menos enfrentou seu fim com uma dignidade surpreendente. Seus diários dos últimos meses mostram um homem resignado, preocupado principalmente com o conforto de sua família. Quando os tiros começaram naquele porão, seu instinto foi se virar para proteger sua esposa e seu filho doente, não implorar pela própria vida. Mas a lição mais importante desse episódio sangrento é como impérios que parecem eternos podem desmoronar em questão de dias. O sistema que os Romanov consideravam ordenado por Deus, que durou 300 anos, foi varrido em menos tempo do que leva para uma encomenda internacional chegar pelos correios. Em 1913, os Romanov celebraram 300 anos no trono, com festas extravagantes.
Em 1918, seus corpos estavam dissolvendo em ácido em uma floresta. É o que eu chamo de queda vertiginosa na escala social. Então, da próxima vez que você estiver tendo um dia ruim, porque seu crush não respondeu sua mensagem, ou porque seu chefe te criticou na frente dos colegas, lembre-se, pelo menos você não é um monarca deposto esperando ser fuzilado em um porão fedorento na Sibéria. Porque ser Nicolau II, em 1918, foi basicamente um masterclass de como perder tudo. Seu império, sua dignidade, sua família e, finalmente, sua vida. Tudo enquanto o mundo aplaudia seu fim. O único título que ele manteve até o final foi Nicolau o Sanguinário. Ironicamente, no final, o sangue derramado foi o dele. Se você achou este vídeo perturbador, deixe seu like. Compartilhe com aquele seu amigo que acha que nasceu na época errada e tem fantasias de ser realeza. Inscreva-se no canal para descobrir por que você também não sobreviveria sendo Maria Antonieta em 1793, Mahatma Gandhi em uma greve de fome ou um astronauta na Apollo 13. Me conta nos comentários. Você acha que teria coragem de dizer não ao Lenin se estivesse no comitê que decidiu o destino dos Romanov? Ou teria assinado a ordem de execução mais rápido que influencer aceita patrocínio de Bet?